O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Notícias? Jornal das 4 na Rádio Observador, com a edição do João Lourenço. E João, o secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna, apresentou a admissão. António Pombeiro justifica esta decisão com discordâncias institucionais relativas à nomeação do general Paulo Viegas Nunes para a presidência da empresa que gera a rede de comunicações de emergência do Estado, o Ciresp. A agência Luz avança que o secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna já tinha apresentado este pedido de demissão na última sexta-feira, exatamente no mesmo dia em que foi noticiado que o general Viegas Nunes iria regressar à liderança do Ciresp. A CNN Portugal cita um e-mail enviado pelo número 2 da Secretaria do Ministério da Administração Interna, neste caso a Luís Neves, no qual acusa a anterior liderança do Ciresp de práticas que considera eticamente reprováveis e de potenciais conflitos de interesse. Entre as situações referidas por António Pombeiro estão denúncias sobre procedimentos de contratação pública e alegados casos de acumulação de funções. E seguimos agora com a notícia de que o Primeiro-Ministro acusa o Chega e o PS, João Lourenço, de irresponsabilidade política. O Luís Montenegro discursou este domingo no Congresso da JSD em Viseu e diz que o partido de André Ventura não se importa com o futuro dos jovens. O chefe do governo afirma que o Chega quer agradar a todos e cria falsas expectativas tanto nos mais novos como nos mais velhos. Há outros que, por exemplo, defendem uma baixa significativa da idade da reforma ou então a pretensão imediata de podermos ter as nossas pensões todas com um limiar mínimo e não se apercebem que ao dizer estas coisas com esta facilidade, com tanta irresponsabilidade, o que estão a dizer é que não se importam com aqueles que aqui estarão a seguir a nós, porque não se importam de deixar com impossível sustentabilidade a nossa segurança social. O Primeiro-Ministro tira também ao PS, acusa os socialistas de adotar medidas apenas para os jovens que são estudantes. Aqueles que muitas vezes nos acusam de tomar uma decisão de forma mais injusta são aqueles que, quando chegámos ao governo, tinham decidido que o IRS jovem era só para licenciados. E são aqueles que tinham decidido um passe social para os transportes públicos nas áreas metropolitanas exclusivo para estudantes. A nossa primeira grande decisão foi dizer que os jovens são todos importantes, independentemente da sua condição. O Presidente do PSD realça as medidas do Estado de cobrar menos impostos nos primeiros 10 anos de atividade profissional dos jovens, lembra a isenção do pagamento de IMT e do imposto selo na compra da primeira habitação, como medidas que o Executivo já adotou. No discurso desta tarde, em Viseu, o Primeiro-Ministro reitera que pretende criar uma unidade intergeracional portuguesa. E também a marcar a política nacional este domingo. João Pedro Luís foi hoje eleito Presidente da Juventude Social Democrata, com João Lourenço 58% dos votos no Congresso da JSD, que decorre em Viseu. O atual secretário-geral da estrutura jovem do PSD vai substituir no cargo o atual presidente, o deputado João Pedro Louro. No discurso de sessão de encerramento do Congresso, o recém-eleito líder da J Social Democrata, após reconhecer que o governo liderado pelo atual primeiro-ministro deu prioridade à juventude, deixa um aviso a Luís Montenegro: não conte connosco para discutir quem é o líder da oposição. Cumpre-me deixar-lhe esta nota. Nós temos mesma agenda, nós temos mesmo projeto político e tudo faremos para o implementar. Mas, naturalmente, não conte connosco para disputar com os nossos adversários quem é o líder da oposição. Mas também lhe posso dizer com toda a frontalidade de hoje em diante, conte com a nossa inequívoca lealdade institucional. Conte também com a nossa sempre irreverente autonomia política.
João Pedro Luís, o novo presidente da Juventude Social Democrata no Congresso da Estrutura Jovem do PSD. O novo presidente assume como linha central de ação a emancipação jovem. Garante ainda que a Juventude Social Democrata será uma organização que não deixa dúvidas sobre o que defende. A lista liderada por João Pedro Luís obteve mais de 300 votos. Damos de tema nesta edição das 4 e veremos atenções para a situação no Médio Oriente. O presidente do Irão garante que está pronto para assegurar ao mundo que não pretende desenvolver armas nucleares. E é uma garantia de Massoud Mezekian, em declarações divulgadas pela agência estatal iraniana, citada pela BBC. De acordo com a mesma fonte, o presidente iraniano acrescentou que Teherão não deseja instabilidade regional e acusou Israel de ser o principal fator de desestabilização no Médio Oriente. Ainda assim, avisou que os negociadores iranianos não vão comprometer a dignidade e a honra do país nas conversações em curso com os Estados Unidos. Esta abertura por parte de Teherão surge numa altura em que o acordo de paz pode estar para breve. Isto indica Donald Trump na noite de sábado para domingo, onde voltou a garantir que as negociações com Teherão estão a decorrer de forma ordeira e construtiva. O anúncio é feito na rede social Truth Social, da qual é dono, e acrescenta que deu ordens para que o acordo não seja feito à pressa. Ora, esta manhã o portal Axios avançou com alguns detalhes que podem constar deste acordo. O cessar-fogo pode ser prolongado pelos próximos 60 dias, mas Marta Caramelo Nobre não é a única questão em cima da mesa. Este acordo de cessar-fogo, que está praticamente negociado, vai permitir a retoma da circulação livre e sem taxas no Estreito de Hormuz. Em troca, Washington compromete-se a levantar o bloqueio aos portos iranianos, permitindo a Teherão vender petróleo livremente. A mesma fonte avança também que, no fundo, este memorando vai funcionar como uma espécie de fase transitória para tentar estabilizar o conflito e aliviar a pressão sobre os mercados energéticos globais. Ainda assim, a administração de Trump deixa um aviso. O alívio das sanções económicas só avança se o Irão fizer cedências. O documento em cima da mesa inclui ainda compromissos de Teherão para não desenvolver armas nucleares e negociar limites ao enriquecimento de urânio. Mas estas conversações devem prolongar-se pelos 60 dias previstos no acordo. Até lá, as forças militares norte-americanas continuam mobilizadas no Médio Oriente e só saem da região se for alcançado um entendimento definitivo. Jornalista Marta Caramelo Nobre com os pontos que já são conhecidos do possível entendimento entre Estados Unidos e o Irão, numa altura em que ainda há dúvidas sobre quando é que este acordo pode ser alcançado. E viramos agora atenções para o estádio do Jamor, onde vamos rumar definitivamente já daqui a pouco. Sporting ou Torriense, um deles, João, vai ser o vencedor da Taça de Portugal. E numa altura em que as portas do Estádio Nacional já abriram e já se vêem vários adeptos, tanto do Torriense como do Sporting, e vamos recordar o palmarés de ambas as equipas no que toca a esta prova. Em caso de triunfo, o Sporting pode somar o 19º troféu, o Torriense pode fazer um feito inédito, que pode ser mesmo o primeiro troféu da equipa de Torres Vedras. Como já referimos ao longo desta tarde, Vicente Figueira, há uma larga equipa da Rádio Observador a acompanhar todos os acontecimentos no Estádio Nacional. Um deles é o jornalista Miguel Videira, ele que vai estar bem perto dos protagonistas desta partida. Boa tarde, Miguel. Um abraço a toda a equipa da Rádio Observador aí no Estádio Nacional. Pergunto-te se as bancadas já começam a ser preenchidas e fortemente pelos adeptos de ambas as equipas. Boa tarde, João. Sim, pese embora as bancadas do Estádio Nacional aqui no Jamor, nesta altura, estejam mais despidas do que propriamente vestidas, sendo que nos últimos minutos cada vez mais adeptos a entrarem aqui para o recinto depois das patuscadas em que boa parte destes adeptos participou a anteceder o arranque do encontro entre Sporting e Torriense. Já sabe qual é o 11 da equipa do Sporting, foi divulgado há pouco o 11 que Rui Borges vai fazer evoluir nesta primeira parte do jogo. Assim, na baliza vai estar Rui Silva, à direita Vagianidis, depois a dupla de centrais é constituída por Gonçalo Inácio e também Eduardo Quaresma, que substitui Diomande, à esquerda Maxi Araújo, depois no meio campo Yulman, Morita e Pote, lá na frente o avançado é Luís Soares, pois claro, Trincão e também o Jenny Catamo, o 11 escolhido por Rui Borges para esta partida que poderá
poderá assinalar a despedida de alguns jogadores do Sporting, pelo menos nas últimas semanas tem sido aventado o interesse em vários dos jogadores dos Leões. Como disseste, o Torriense tenta aqui fazer história, chega à final da Taça de Portugal pela segunda vez. A primeira foi em 55-56, também contra um dos grandes do Futebol Clube do Porto, na altura do Futebol Clube do Porto, do futebol português, e o adversário foi precisamente o Futebol Clube do Porto. Vitória para o clube da Cidade Invicta por 2-0. Agora quererá o Torriense contar outra história, sendo que para o Sporting joga-se também aqui o único título que pode conquistar nesta época, fechado que está o campeonato, segundo lugar alcançado pelos Leões. Daqui a pouco aqui voltaremos ao estádio do Jamor, cada vez com mais gente, como disse, nas bancadas, muito mais adeptos do Sporting do que do Torriense. E certamente bastante animação ainda nestas horas que ainda estão de antevisão desta partida, desta final da Taça. Muitos adeptos também, como indicava há pouco o jornalista Martim Madeira, assistir não a estes quase momentos de antevisão a esta partida, mas sim à partida entre o Manchester City e o Aston Villa. Isto porque, Vicente Figueira, esta partida pode terminar o início de pré-época do Sporting. Se o Aston Villa terminar em quarto na Premier League, os Leões de Rui Borges vai direto à Liga dos Campeões. E também a hipótese de Liverpool perder. Se o Liverpool perder, acho que é um cenário que também se confirma. João. Muitos resultados ainda por determinar nesta Liga Inglesa e que certamente poderão determinar a vida do Sporting nas competições europeias já na próxima temporada, mas isso é uma análise que irá ser feita já de seguida na antevisão a esta partida. Emissão especial de desporto já a começar com o Vicente Figueira. João Lourenço de regresso às 4h30. Vamos fazer uma pausa nessa mesma emissão especial de desporto para atualizar as notícias que contamos contigo. Até já. Até já.